E hoje o tema é concurso para oficial de justiça. Então vamos dizer logo de cara que esse vídeo ele vai ser muito massa para quem está estudando e para quem entrou há pouco tempo. Para entender mais ou menos como é que funciona essa profissão tão querida por uns e tão temida por outros. Muita gente gosta, sabe por quê? Porque você tem flexibilidade de horário. Então, para quem está estudando, consegue trabalhar mais alguns dias, trabalhar menos outros e se organizar para conseguir estudar. No nosso concurso aqui, a nossa carga horária são 30 horas semanais. Como que eu vou administrar 30 horas semanais? Do jeito que eu quiser, desde que eu atenda a minha demanda. Hoje, a grande maioria dos atos processuais que a gente realiza é de comunicação processual. A gente faz um trabalho muito amplo antes da comunicação e às vezes depois. É que no Brasil nós temos cerca de 30 mil oficiais da Justiça Estadual e cerca de 5 mil oficiais da Justiça Federal e Trabalhista somados. Os crimes em geral previstos no Código Penal, a grande maioria é a Justiça Estadual. Então é roubo, furto, estelionato, estupro, homicídio. E vocês estão lá. E a gente está lá em todos eles. O importante dizer aqui para essa galera é que assim, você vai usar o seu veículo. Com certeza. E aqui estamos para mais um ano, sim, agora em 2024, chegamos aqui para mais uma estreia da Escola de Oficiais aqui pelo YouTube, o nosso canal que você vem acompanhando durante muito tempo. E durante esse ano, venha nos acompanhar. A Escola de Oficiais tem muitas novidades. Então, de cara, eu já digo para você, no final desse vídeo, vai aqui na descrição e já acessa o nosso site para acompanhar. Fica por dentro de todo o conteúdo. Muitas coisas novas estão aí para 2024 na Escola de Oficiais. E aqui dou boas-vindas a Daniel Faião e Mauro Faião para acompanhar também esse longo ano das conversas aqui no podcast da Escola de Oficiais. E hoje o tema é concurso para oficial de justiça. Senhores, e aí, como passaram o ano novo? Feliz ano novo. Porque só agora que a gente se viu. Exatamente. E aí, como é que foi? Praia. Adoro praia, sol, calor, areia. Fogos, champanhes. Muito bem, olha só, coisa boa. Todo mundo viajando. Poucos mandados. Poucos mandados, final de ano, né? Mas também já deve ter voltado com tudo, né? Já. Veio com força. Ficou lá guardadinho. Só ficou de lado. Pronto. Espera aí, senão a gente vai assustar o pessoal que vai estar pensando em falar sobre concurso público. Mas teve um recesso, ó. Tá Não coisa boa aí. Tá suave. Sempre tem um recesso final de ano, é uma das vantagens. Pois é. E acho que nada mais justo do que a gente iniciar, né, esse ano aqui, a Escola de Oficiais. É o nosso 4º ano de Escola de Oficiais, não é isso, Daniel? Vamos fazer 4 anos ainda. Estamos caminhando para isso. Chega já. Chega já. E conversar sobre concurso, porque a gente nunca conversou sobre esse assunto aqui. Então, as pessoas que normalmente nos acompanham são os nossos amigos que já são oficiais e oficiais de justiça. Mas aqueles que estão ingressando agora podem já vir acompanhando a Escola de Oficiais para entender mais ou menos como é que funciona essa profissão, né, que é tão querida por uns e tão temida por outros. É verdade. Então vamos dizer logo de cara que esse vídeo ele vai ser muito massa para quem está estudando para concurso para oficial de justiça e para quem entrou há pouco tempo no cargo. A gente vai falar especificamente com essa turma, né, o que não impede que os caras da velha guarda, os faixa preta, já que estão há muito tempo, participem com a gente. E se você está entrando agora ou está a fim de entrar para essa carreira, dá uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem aqui. A gente fala sobre muita coisa das atividades do oficial de justiça. Dá uma olhadinha lá depois, mas fica com a gente. E tem muita coisa que a gente discute lá que pode até ajudar, né, nas provas, principalmente na parte prática, na prova escrita, na prova prática, porque a gente discute muito sobre isso. E tem muita gente que está prestando concurso, que acompanha a gente, de vez em quando alguém vem falar com a gente, pergunta alguma coisa. Eu espero que a gente possa ajudar um pouquinho a decidir, pelo menos, se vai seguir a carreira ou não. E tem outra coisa que a gente faz que ajuda muito para estudar. A gente toma uns cafés que deixa a gente ligado, deixa a gente esperto, deixa atento para estudar. Maravilha. Eu não podia perder essa. Não, claro que não. Isso aí é de praxe. Mas aí, de cara eu já pergunto, o que é a profissão de oficial de justiça? Para que ela serve? Eu acho que você já consegue responder essa parada. Mas aí vocês que são os oficiais, eu deixarei para vocês responder. Tá, o oficial de justiça é o cara que materializa a decisão do juiz fora do tribunal. É o cara que
faz ser cumprida a decisão do juiz na sociedade. É a pessoa que sai do fórum, sai do tribunal e vai em busca das partes, a parte autora que deu origem ao processo, a parte ré, a parte executada que está respondendo o processo, as partes acessórias, digamos assim, as testemunhas que devem participar do processo. Em suma, a gente tenta fazer a decisão do juiz se concretizar. Hoje, a grande maioria dos atos processuais que a gente realiza, hoje sempre, é de comunicação processual. O grande volume é de citações, intimações e notificações. Mas eu acho legal explicar isso para quem está começando agora ou para quem está pensando em fazer concurso, que o oficial de justiça ele não faz só a diligência de comunicação. A gente faz um trabalho muito amplo antes da comunicação e às vezes depois. A gente trabalha muito com a localização de pessoas, com a localização de patrimônio, quando a gente fala em execução civil. A gente, dentro dos atos coercitivos, a gente faz o que o Daniel falou, materializa a decisão judicial, faz cumprir uma sentença, às vezes uma decisão interlocutória, uma decisão provisória, quando a parte não cumpre voluntariamente. Muita gente pensa que é a polícia que cumpre essas ordens judiciais, mas não é. A polícia, ela, por sua natureza, ela cumpre ordens judiciais criminais de prisão e busca e apreensão. Isso é o que a polícia, em geral, cumpre, por conta da natureza penal. E também acompanhado do oficial. Não. Ainda não. Busca e apreensão criminal e prisão criminal, a polícia cumpre, em regra, cumpre sozinha. Okay. Não acompanhado do oficial. Tem até um projeto de lei, agora que está no Congresso, que faz com que as buscas e apreensões criminais cumpridas pela polícia tenham que ser acompanhadas por um representante do judiciário, por um oficial de justiça, tá? Para dar mais segurança ao ato processual e trazer uma resposta mais dinâmica, mas isso ainda não existe. Então, em todos os demais atos coercitivos, forçados, é o oficial de justiça que atua, normalmente com o apoio da força policial. E as pessoas costumam enxergar a polícia no local, quando tem uma matéria, ou a população ao redor costuma ver a polícia porque tem a viatura, está fardado. Então, há um costume, é comum se acreditar que é a polícia que está cumprindo, mas quando na verdade é o oficial de justiça que está ali, que organizou a diligência, que coordena a diligência e que faz todo o ato processual. Entendi. E uma coisa também que eu queria perguntar, e eu já sei a resposta, mas vou mandar essa pergunta para que os amigos saibam, né? Os oficiais se encontram em várias esferas, né? Não só existem os oficiais estaduais, que no caso são vocês. Nós somos da Justiça Estadual, daqui do estado de Alagoas, tá? Mas falando de cargos, nós temos o oficial de justiça da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Militar, da Justiça Estadual, da Justiça Eleitoral, que você não faz um concurso para a Justiça Eleitoral, os oficiais de lá são removidos dos oficiais do tribunal da respectiva região para atuar na Justiça Eleitoral quando tem as atividades. Mas aí nós temos 5 diferenças, né? Em relação às atribuições, são todas muito parecidas, são inerentes, não tem novidade nenhuma em que uma categoria exerce e a outra não. O militar eu não conhecia. Existe, pois é. Tem lugar que tem concurso, né, para a Justiça Militar, mas a maioria dos locais não tem. Aqui, por exemplo, não tem concurso para a Justiça Militar. Mas, no caso da Justiça Militar, é igual ao que vocês fazem ou tem uma diferença? Não, eles atuam especificamente nos processos que envolvem militares. Crimes militares é específico, é uma matéria específica. Então, no caso, se aqui não tem, vocês que atuam? Não, existem militares que são designados para atuarem nessa unidade. O chefe de secretaria, os oficiais de justiça, na verdade, são militares que fazem essa função. Agora entendi. E aí existe toda a hierarquia militar lá dentro. Realmente essa eu não conhecia, não. Viu aí? Há um tempão aqui conversando, não conhecia. Tá vendo? Há quase 4 anos e eu não conhecia isso. Mas em relação ao concurso agora, porque daí a gente começa a desmembrar muitas outras coisas. Em relação ao concurso especificamente, tem assim, é todo ano que acontece concurso ou ninguém sabe quando é que vai ter? Eu achei que você ia perguntar outra coisa. Eu achei que você ia perguntar,
Você prefere fazer concurso para Justiça Federal, Justiça Estadual? Eu achei que você ia perguntar isso. Chega já. Não, então eu já vou adiantar a resposta. Cara, concurseiro faz concurso para onde abrir vaga. Sempre tem aquela preferência, né? Tem gente que gosta da Justiça Estadual por conta da matéria, tem gente que quer a Federal por conta do nome federal. Todos e depois eu escolho aquele que eu passar. Não, para quem não tem nenhum, vai fazer o, né? É o concurseiro. Mas vamos por parte para não estragar o script do diretor. Relaxa. Mas assim, essa pergunta que eu fiz, né? É algo que já tem o calendário certinho de quando vai abrir ou é... Não. Infelizmente não. Por exemplo, eu vou falar daqui de Alagoas. Nosso concurso foi em 2002. Tem um tempinho. 22 anos já. Eu entrei vai fazer 21, o Daniel entrou um pouquinho depois. Eu entrei em 2005. 2005, então... Fazer 20 fora, anos já. 19 agora, né? Fazer 2 décadas de oficial de justiça. Então, 2002 nós fizemos e a grande maioria do quadro que existia de servidores em geral era de comissionados, era irregular. Então foi trocado quase todo o quadro. A gente deu até sorte porque tinha muita vaga na época. E depois do nosso concurso de 2002, que a validade, segundo a Constituição Federal, é de 2 anos, prorrogável por mais 2, então é para ter concurso a cada 4 anos. Esse é o correto. Cada 4 anos você tem que ter um concurso, porque sempre tem gente se aposentando, o pessoal falece, né, passa em outros concursos, você tem que ter o cadastro de reserva. Mas de 2002, o próximo concurso que nós tivemos em Alagoas foi em 2018, que foi o último concurso, que ainda está valendo porque os prazos foram suspensos durante a pandemia. Apesar de ser 4 anos, ele expira agora em 2024. Então veja, 2 concursos em 20 anos, a carência era muito grande, continua existindo uma carência de oficiais de justiça e dos demais servidores também. E agora esse ano é para ter concurso, porque vai expirar o de 2018. Só que o tribunal já anunciou que o concurso público vai ser somente para técnicos. Não tem previsão para concurso de analista. A carreira aqui de analista, ela engloba os analistas internos na secretaria e os oficiais de justiça, é a mesma carreira. Na maioria dos estados é assim, na Justiça Federal também é assim. E, infelizmente, não existe esse cronograma que você comentou agora. E a gente vive sempre aquela carência de servidores, sempre mais trabalho do que gente. Em alguns locais, especialmente na Justiça Federal, eu vejo uma organização um pouco maior. Até porque a Justiça Federal tem mais orçamento. E é mais fácil você repor o quadro, né? E aí, normalmente é mais organizado. Mas nos estados depende muito. Aqui mesmo em Alagoas, foi péssimo. Ainda está sendo porque vai expirar o concurso agora. Outros estados são organizados, enfim, depende de cada estado, não existe uma regra para isso. E não é nem só, também é orçamento, né? Mas também são os custos, que são assuntos muito parecidos, mas existe muito, muito mais oficial estadual do que oficiais federais, do que oficiais trabalhistas. Então, o custo para manter a máquina funcionando, mesmo dividido por estado, mesmo os federais e trabalhistas divididos por região, ainda é relativamente alto, né? O estadual em relação aos federais, trabalhistas, militares. Em termos de número, e aí me permita se houver alguma discrepância pequena, mas o último número que eu ouvi é que no Brasil nós temos cerca de 30 mil oficiais da Justiça Estadual e cerca de 5, 4, 6 mil oficiais da Justiça Federal e Trabalhista somados. Eita! É por aí mesmo. Então é legal falar isso, porque quem está pensando em atuar na carreira, fazer concurso, é bom ter esses números em mente. O estadual gira muito mais, né? Porque tem mais vagas, entram mais pessoas, saem mais pessoas. E aí a grande maioria dos oficiais é estadual. Pois é. Isso já mira em cima do que eu ia perguntar agora em relação à concorrência, né? A concorrência de vagas. Aí na federal a concorrência é maior, É maior. porque tem menos vagas. Então, e dependendo do local, aí falando em salários, varia muito, né? Tem estado que recebe até mais do que os federais, é muito São relativo leis isso. estaduais, São né? leis estaduais. Então, no Brasil a gente não tem o mesmo salário, a mesma remuneração para todos os oficiais da Justiça Estadual. Essa eu varia. também não sabia, não. Não, varia. Os federais são todos o mesmo salário. Sim. Porque a estrutura é da União. Os estaduais têm independência financeira, têm autonomia. Então, cada estado tem a sua lei, tem o seu plano de cargo, tem o seu salário. Então, tem estados que são até melhores do que os cargos federais, tem outros que são piores, tem outros que são parecidos. Varia também de cada estado. É legal falar isso porque se você está procurando um concurso, né, para a pessoa fazer uma pesquisa prévia, né, porque de repente tem algum estado que para ele pode ser mais interessante, outro nem tanto. O salário do oficial de justiça é composto
do seu vencimento, do seu subsídio, né? Mas algumas outras taxas, como indenização de transporte, dependendo do estado, periculosidade, auxílio saúde. Então, cada estado tem a sua regra e cada taxa ou valor desse também varia. Então, é interessante fazer uma pesquisa prévia para o seu planejamento financeiro de vida. Isso aí modifica de acordo com a demanda de trabalho ou não? Não. O que existe, Cleiton, é indenização de transporte variável, tá? E aí o que acontece? Você recebe uma verba indenizatória maior se você se desloca mais. Só que essa verba ela tem natureza indenizatória, então não é para te remunerar. Não, mas eu falo em relação aos custos que eu você falo em tem. relação ao seu salário mesmo. Assim, um exemplo, né? Você que é daqui de Alagoas e uma pessoa que é de São Paulo. E aí vocês trabalham, só que a demanda de trabalho de um ou de outro é maior. Então, a minha pergunta foi se em relação a essa demanda de trabalho, altera também em relação ao salário. Entendi. Não altera. É igual a qualquer outro serviço público. Seu salário é fixo. Tá. Não tem aquele aumento que você tem na iniciativa privada de acordo com a sua produtividade. Sim. O salário é previsto em lei. É lei estadual, como a gente comentou Sim, antes, lei né? estadual. Então, é que às vezes tem uma pequena variação dependendo da regra. Por exemplo, se eu trabalho no mesmo local que o Mauro, no mesmo zoneamento, a gente divide a nossa demanda, né? E o Mauro entra de férias. Tem local que diz assim, opa, você se resolve. Tem outros que dizem assim, então você vai receber parte do salário que ele receberia. Só que não é o momento do salário, não, da indenização, isso, foi mal. Não é o momento da gente ficar fazendo conta aqui, sim, mas é importante dizer que isso existe. Tá? Claro. Então, em alguns estados funciona dessa forma, em outros de outra forma. O importante dizer aqui para essa galera é que assim, você vai usar o seu veículo. Com certeza. O estado não fornece veículo, não fornece transporte, ele entrega, como o Mauro falou há pouco, uma indenização de transporte. A forma que você vai usar essa indenização, no seu carro, na sua moto, no seu Uber, táxi, ônibus, trem, metrô, você escolhe. Tá? E para a gente não mergulhar nesse assunto, vamos lançar o primeiro cardzinho aqui, que a gente já falou sobre isso no outro vídeo, né? Então, sobre veículos para oficial de justiça, qual é o melhor, qual é o mais adequado. Tem um videozinho que a gente já bateu esse papo para dar uma olhadinha lá depois. Eu não conheço outra carreira que exerça atividade externa que use veículo próprio. Eu não sei se a Polícia Civil chega a utilizar em alguma circunstância, fiscais, eu acredito que não, nunca vi. Você já viu? Ou você já viu? Eu não vi, não. Eu já vi viaturas descaracterizadas, mas ainda assim são do Veículo Estado. do Estado. E até você falou agora da fiscalização, se a gente for olhar, qualquer veículo de fiscalização tem lá a plotagem lá do órgão, né? É uma exceção, então é bom quem vai fazer concurso saber. De um lado, eu gosto sempre de falar o lado positivo. Existe um lado positivo, porque você recebe uma verba indenizatória que vai te ajudar a manter aquele veículo. Mas veja, é um veículo que está a serviço do Estado, mas que você também usa para você. Sim. Então, é meio que uma simbiose, sabe? O Estado usa o meu veículo, eu uso o veículo do Estado. Então, tem seus ônus e seus bônus. Seus ônus e bônus. Mas se você for conversar com alguns oficiais mais da antiga, eles vão dizer assim, é insuficiente, não dá, tem que fazer essa conta, não é só combustível, é manutenção, é pneu, é seguro, é a fração da parcela do financiamento do carro, é um monte de coisa que tem que entrar nessa conta. Mas, de novo, aquele videozinho lá fala mais sobre isso, senão a gente vai conversar aqui mais sobre o veículo, né? No meio da tua fala, tu falou em relação à evolução de carreira. Sim. E aí, já te pergunto, porque também é uma coisa assim, que para quem entra num concurso público, né, tende-se a se aposentar naquela profissão. Então, como que funciona essa evolução de carreira? Bom, a evolução de carreira é importante para quem quer seguir carreira. E ela existe justamente para incentivar as pessoas a ingressarem, se especializarem e continuarem no quadro, para não haver aquela rotatividade tão grande. E para ser justo, você está mais tempo na função, você precisa ter, assim como você teria na iniciativa privada, ter uma evolução, para você buscar sempre melhorar, através de cursos, geralmente, horas de trabalho, cursos, enfim. No caso do oficial de justiça, não é diferente das outras profissões. Então, quem está pensando em ingressar na carreira, tem que olhar a legislação, seja federal ou seja do Estado. A legislação que trata sobre a carreira vai dizer quais são os requisitos de progressão, vai dizer para você quanto é que o salário vai subir, quanto tempo vai levar. Aqui em Alagoas, por exemplo, a nossa carreira é muito longa.
o nosso plano de cargos é de 2017. Ele tinha em 2007, depois 2012, se eu não me engano, e foi atualizado em 2017. Ele prevê que da classe 1 até a classe 15, você vai levar 29 anos. Então é quase uma vida, né, de trabalho. E a classe 15 é a maior. A classe 15 é a maior. Então você começa com o salário base na classe 1 e vai evoluindo a cada 2 anos. Na primeira você leva 3 anos, depois vai de 2 em 2, até chegar no 15. Os últimos também são mais curtos, seria 1 ano só. Mas a questão é que você vai levar 29 anos para chegar no topo da carreira e vai ter que sempre estar se atualizando com cursos. Você precisa ter um número de horas de curso de capacitação e a cada 5 níveis você precisa ter o equivalente a uma pós-graduação. É um curso mais longo, senão você não progride. Isso é muito bom porque incentiva o servidor. Agora depende de cada estado. Na Justiça Federal, se eu não me engano, o tempo para chegar no topo da carreira é em torno de 15 anos, que é a média das profissões que eu vejo por aí. O nosso aqui é um pouquinho mais longo. E aí cada estado vai ter o seu. Tem estado que vai levar 12 anos, 12 acho que pouco, 15, 20, 25, 30, mas não passa de 30. O fato é que depende basicamente de 2 itens, né? Tempo e horas de curso de aperfeiçoamento profissional. Sim, essa é o tempo. Agora, a pergunta que eu ia fazer agora, que eu estava raciocinando aqui. O tempo, ele é um pré-requisito junto com o que você está estudando. Ele é previsto em lei. Tá. No nosso caso aqui, no nosso exemplo, para trazer um exemplo mais prático, no início da carreira, né? Você progride a cada 2 anos quando você se dedica e traz 120 horas aulas de capacitação profissional. Então, se você junta 2 anos com 120 horas aulas, você progride. Próxima progressão, daqui a 2 anos, com mais 120 horas aulas de aperfeiçoamento. Vai chegar um ponto que você vai ter uma progressão maior, como o Mauro falou, aí você precisa ter mais 2 anos, mais 360 horas de capacitação, que é equivalente a uma especialização. Tá? São pré-requisitos para progressão funcional. Às vezes a gente não olha esses detalhes quando quer seguir uma carreira. A gente fala, eu quero ser oficial de justiça, mas você não olha os detalhes, como é que funciona a estrutura naquele estado ou na União, quanto tempo eu vou levar para chegar no topo da carreira, ou então, se eu penso em fazer outro concurso público, se esse para oficial de justiça é a melhor opção, muita gente gosta, sabe por quê? Porque você tem flexibilidade de horário. Então, para quem está estudando, consegue, por exemplo, trabalhar mais alguns dias, como se fosse uma escala, igual policiais fazem. Trabalhar mais alguns dias, trabalhar menos outros e se organizar para conseguir estudar. Antigamente, né, existia aí uma história de que o oficial de justiça trabalhava pouco. Isso já aconteceu. E como qualquer cargo público, tem local que você trabalha mais e tem local que você trabalha menos. Isso é normal. Não é diferente para o oficial de justiça. Só que existia mais essa realidade de mais locais onde se trabalhava pouco. Hoje, essa realidade já não existe muito. Então, muitas pessoas queriam fazer concurso para oficial para trabalhar pouco e conseguir estudar para um outro concurso de carreira jurídica para ganhar mais. Hoje, as pessoas que estão fazendo isso estão meio que quebrando a cara, porque não estão tendo muito tempo para estudar. Então, é bom que isso fique claro. Dependendo de onde você estiver, na Justiça Federal, geralmente, na Justiça Federal, Trabalhista Federal, o volume de trabalho é menor. As áreas são maiores, as áreas de atuação são maiores e o volume de trabalho é menor. Então, normalmente você tem mais fôlego para se dedicar a outras coisas. Na estadual, embora seja mais emocionante, né, trabalhar na estadual, o bicho pega. Porque é uma loucura, tem de tudo e eu acho super animado, você geralmente tem menos tempo livre. Então, tem que ponderar tudo isso aí. E deixa eu ser um pouquinho nerd agora, o Daniel falando do tempo e do pré-requisito, é como o RPG, né? Você vai subindo o nível, né? Só que você não escolhe o que você vai ganhar, né? É automático. Você sabe o que você tem que adquirir. Exatamente. Adquirir requisito 1, 2, 3, pum. Subir de nível. Não, na verdade você se especializa assim. Você pode focar no civil, no criminal, execução fiscal, família. Você pode estudar mais aquelas áreas e trabalhar em regiões especializadas, né? Que a gente comenta mais pro final, a gente vai falar sobre isso. Mas você pode se dedicar a determinadas áreas, conciliação também, hoje isso é possível.
Então não é só aumento de salário, você pode direcionar os seus estudos. Você monta a sua build. Monta seu build. Foi de nerd, né? Não, e o legal é dizer assim, que na lei de cargo de salário, você vê tempo, você vê o pré-requisito de cursos de capacitação e você já vê o salário ou o vencimento que você vai receber naquele nível. Então você vai começar a fazer conta e se organizar. Daqui a tantos anos eu vou precisar fazer alguns cursos e vou chegar aqui, daqui a 4 anos eu sei que meu salário, meu vencimento vai estar X. Então dá para organizar o seu trabalho, a sua vida financeira em relação a isso. E por falar em curso, a Escola de Oficiais disponibiliza vários cursos de capacitação para você. Então, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, tem o link do nosso site. Entra lá e confere a quantidade imensa de cursos que nós temos disponibilizados para você. E voltando aqui, o Mauro falou que era muito emocionante trabalhar na estadual, né? Mas assim, é por conta disso? Também. Olha você ali. Né? Você devendo. Olha eu devendo. Mas se é emocionante lá, quer dizer que na federal é menos? Como é que funciona cada um? Na verdade, ser oficial de justiça é uma emoção por si só. Né? É um trabalho divertido, emocionante. Claro, é cansativo, como qualquer outro, tem seus aborrecimentos. Existe assédio dentro do trabalho, às vezes, com certas exigências. A gente tem o problema da visibilidade, que pouco se vê o trabalho do oficial, então o pessoal acha que trabalha pouco, acha que a vida é boa, isso daí atrapalha um pouquinho. Mas, no geral, a atividade do oficial de justiça é muito dinâmica, é muito animada. Você não fica preso naquele trabalho interno, burocrático, como a maioria das pessoas faz. Você está na rua lidando com as pessoas, passando perigo, passando perrengue, passando alegrias. Então a gente vive tudo isso. Eu falei da estadual, não é querendo ser corporativista, mas é porque a Justiça Estadual trabalha com matéria residual. O que é matéria residual? Na verdade, quando a gente fala residual, parece que é o que sobra, é o resíduo. Mas no direito, o residual é a maioria. É a maioria das matérias. Então, a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, são justiças mais especializadas, com matérias mais direcionadas. Por exemplo, na Justiça Federal, a gente tem muita ação previdenciária, demais, muita execução fiscal da União, cobrança, né, da União, e matérias que envolvem nacionalidade, que envolvem questões internacionais, violação grave aos direitos humanos, crimes contra a administração pública federal e alguns outros crimes, mas é a minoria. A matéria é mais reduzida. Quando a gente vai para a Justiça do Trabalho, a matéria também é reduzida. A gente fala basicamente ali de débitos trabalhistas, relações de emprego, busca e apreensão de carteira de trabalho dentro da ação trabalhista. Mas o foco é basicamente isso. E execução, tem muita penhora. Na Justiça do Trabalho tem muita penhora, mas sempre penhora dentro da relação trabalhista. Tudo que é fora isso, que eu falei agora, que eu falei de um modo geral, vai para a Justiça Estadual. Então, todas as relações civis, todos os tipos de contrato, dano moral, qualquer dano em geral, não cumprimento de qualquer tipo de obrigação, que não sejam essas de natureza federal ou trabalhista, vão para a Justiça Estadual. Inclusive, o que estava ali agora há pouco, a prisão civil. Então, esse é para todos eles, né? Esse é para todos eles. A avaliação de imóveis todo mundo faz. Esse daí, vamos ver o que é. Instagram. Serve para todo mundo também. Então, na estadual, a gente vai desde uma intimação para audiência, uma citação simples de um processo de cobrança, até os atos mais complexos. A gente faz muito ato coercitivo, busca e apreensão, condição coercitiva que todos fazem, prisão civil. Prisão civil só a Justiça Estadual faz. Busca e apreensão de menores, a federal também faz, quando envolve questões internacionais e tal. Mas, em geral, a questão de família está dentro da Justiça Estadual. E é muita coisa de família que acontece. Interdição, família, tanto a interdição por problemas de saúde, quanto a interdição forçada por vícios, né, para a questão de segurança pública, que a gente tem no civil, tem no criminal. Então, a amplitude de matérias na estadual é muito grande. Por isso que eu disse que é muito animado a gente trabalhar na estadual. Mas tem mais, para ter mais adrenalina. Diga mais. Afastamento do agressor do lar é complicado, é difícil. Despejo, reintegração de posse, você comentou, né? Tem nas demais, reintegração de posse tem bastante. Reintegração também, tem. Mas tem na estadual. Mas afastamento do lar é complicado, prisão é complicado, condução coercitiva é difícil.
São atos em que o oficial deve ir lá e, contra a vontade do outro, trazê-lo, mexer com a sua liberdade, com o seu direito de ir e vir, e ou puxar para levar, ou afastar, ou prender. São atos muito difíceis. Maria da Penha também, né? Maria da Penha. Maria da Penha é só na estadual, né? É só na estadual. E hoje representa a grande quantidade dos processos criminais. Nosso plantão mesmo aqui hoje, maioria, não é? Maria da Penha. A maioria não. A maioria dos mandados é de Maria da Penha. Eu posso chutar aqui medida mais de protetiva. 70% na minha experiência. Mais de 70%. Em dias de plantão são ordens relativos a juizado da Maria da Penha, da violência doméstica. Sem falar dos demais crimes, né? Os crimes em geral previstos no Código Penal, a grande maioria é a justiça estadual. Então é roubo, furto, estelionato, estupro, homicídio, o que mais? Formação de quadrilha, ameaça, lesão corporal. Grande maioria dos crimes, praticamente todos, né? E vocês estão lá. E a gente está lá em todos Olha eles. E aí, já dá para escolher, né? É animado. Já dá para escolher. Mas ó, tem várias coisas que todos fazem em comum. Eu estava falando também, eu lembrei. Avaliação, todos fazem. Penhora, Todo mundo faz? todos fazem. Júri. Não, júri só... Tem júri no federal? Não. Quer dizer, pode ter crime Tem nos contra crimes servidor federais. público federal, né? Aí vai... Não. Júri são crimes dolosos contra a vida. Sim, mas pode ser um servidor público federal em exercício. E aí tem interesse da União. Agora eu fiquei em dúvida. Vamos pesquisar? Bota aqui se tem júri no federal. Eu acho que ainda não vai para esse lado, não. Talvez no militar. Aí no militar tem. Mas no federal, Eu No tenho que federal eu estudar não sei. mais. Fala pra gente. fala aí. Mas na justiça militar tem o tribunal do júri pelos crimes cometidos no âmbito militar. Mas se é civil, Veja, o servidor público federal pode ter sido vítima de homicídio em serviço. Então existe interesse da União. Quando existe interesse da União, o processo tramita na Justiça Federal. Então é por isso que eu acredito que tenha júri na federal. Mas vamos comentar aqui. Vamos conversar. Vou estudar e vou botar aqui também para vocês. Olha aí. E aí a gente tem condução coercitiva, que o Daniel falou também. Tem em todas as esferas, porque testemunha tem em todas as esferas também. O que mais que tem em todas as esferas? Citação, intimação, notificação. comunicação processual em geral, tem todas as esferas. Cara, eu acho que só tudo isso que a gente já falou aqui, se eu soubesse isso no início da minha carreira, eu teria pensado um pouquinho melhor. Certamente eu ainda ia fazer o concurso, etc, etc. Mas eu ia com mais... tendo a matéria mais palpável, sabe? Quando eu fiz o concurso era, poxa, estou a fim de fazer, me parece um concurso legal, eu acho que a carreira é boa, deve ter um salário massa, porque o judiciário tem essa característica de fazer pagamentos, tinha e tal. Até hoje nunca teve nenhum atraso, isso é legal. Né? É difícil ouvir isso de outros lugares. Nunca houve um atraso, não lembro do atraso de um dia, muito menos de 2 dias em pagamento de salário. Só se pegou feriadão, alguma coisa assim, mas também não lembro. É importante dizer isso para quem está tentando ingressar na carreira, né? Sim. Uma pergunta direcionada para você, Daniel. Opa. O Mauro falou muito sobre a questão da flexibilização de horários, né? De que, assim como outros cargos do setor público, também você consegue flexibilizar um pouquinho, dependendo da área, dependendo da função que você vai fazer. Como é que funciona a carga horária semanal do oficial de justiça? Depende do edital do concurso. No nosso concurso aqui, a nossa carga horária são 30 horas semanais. Como que eu vou administrar 30 horas semanais? Do jeito que eu quiser, desde que eu atenda a minha demanda. Então, em questões práticas, se eu nesse mês, vamos reduzir para a semana, se nessa semana eu recebi 30 mandados, aí muita gente nessas horas diz, só 30? Ou outros dizem, caramba, você recebe isso tudo? Pega isso num mês. Varia demais. De região para região. Cara, na justiça federal e trabalhista, me parece que essa quantidade é demais. Na justiça estadual, é uma quantidade média razoável, mas tem estados que vão dizer assim, caramba, é pouco, porque tem gente que pega muito mais do que isso. Depende da realidade de cada estado. Mas vamos fazer só uma simulação aqui. Bom, recebi 20 mandados, 30 mandados nessa semana, 30 mandados nessa semana. E aí eu preciso estudar todos eles e resolver durante essa semana. Tem um prazo administrativo, normalmente é de 30 dias, também varia de estado para estado. Se por acaso eu conseguir me dedicar e trabalhar no meu horário da manhã, da tarde, em diligência externa, e se eu quiser à noite em casa fazendo as minhas certidões, talvez eu consiga fazer isso na segunda, na terça, na quarta-feira. Se eu tiver sorte, eu consigo zerar essa demanda. O que o Daniel vai fazer na quinta e na sexta se não tem mais demanda?
Tá? Então, é essa a questão. Mas o que o pessoal não enxerga é que para isso eu precisei trabalhar de manhã e de tarde e de noite. Porque o nosso trabalho tem essa característica, essa peculiaridade. Então, eu posso, desde que eu atenda à demanda. Tá. Do contrário, o que eu poderia também fazer? Bom, eu vou preferir atuar sempre de acordo com o horário do fórum. Então, hoje eu vou trabalhar à tarde, amanhã também, depois também. Vou fazer as minhas certidões no meu horário da tarde, porque no meu outro horário eu tenho minha vida pessoal. Como os demais servidores do fórum também o fazem. Então, isso depende muito da sua preferência, desde que você sempre atenda a sua demanda. Tá. É essa a pegada. Mas você falou que eram 30 horas, né? Semanais. Sim. E como é que você comprova? Não comprova. Não comprova? Não comprova. A Justiça Estadual, aqui no nosso estado, tinha uma forma de ponto eletrônico. O que, se você parar para pensar, para o oficial de justiça não faz muito sentido, visto que as nossas atividades são externas. Como que eu vou precisar ir para o fórum, para a central de mandado, para registrar o meu ponto eletrônico, fazer diligências externas no meu zoneamento, na minha cidade, e depois volto para o fórum para registrar a minha saída do trabalho? Não faz sentido. Isso evoluiu para a gente registrar apenas a entrada, depois evoluiu para a gente registrar a entrada a cada 2 dias alternados. Hoje já se mostrou aqui na nossa administração que não faz sentido o oficial de justiça bater ponto. Especialmente com o processo eletrônico, né? Que a gente pode imprimir tudo de qualquer lugar. Então hoje o oficial de justiça não comprova ponto. Particularmente, eu não gosto sequer de ir para o fórum. Não é eu não gosto, eu não acho eficiente para mim. Como é eletrônico, eu recebo os meus mandados tudo via sistema, eu vou para o meu ambiente, na minha casa, para o meu home office, vou lá, baixo todos os meus mandados e resolvo dali mesmo. Vou para o fórum quando é necessário. E quando é necessário? Se eu precisar participar de algum tribunal do júri, se eu tiver de plantão, se eu fizer alguma condução coercitiva para apresentar o conduzido em alguma audiência. Fora isso... Reunião também. Para alguma reunião administrativa, reunião com o sindicato. Fora isso, eu não preciso sequer ir para o fórum, por conta do avanço da tecnologia, por conta do sistema. Aqui na Justiça do meu estado permite isso, tem outros tribunais que não conseguem fazer isso, às vezes, dependendo da administração, você ainda tem papel. Em algumas comarcas de interior, dependendo do estado, você ainda tem papel, tem alguns outros sistemas que você precisa estar lá. Aí eu não consigo falar por todos, né? Eu consigo trazer a minha experiência aqui, o meu exemplo. Sim. Agora eu preciso falar uma coisa sobre esse negócio de horas. Fale. A gente tem, porque dói um pouquinho para alguns colegas isso, para mim também. A gente tem uma previsão legal de 30 horas aqui. Como o Daniel falou, isso não é registrável. Não tem como você demonstrar se você trabalha ou não. Eu não tenho que demonstrar, é um trabalho sob demanda. Então, veja, o servidor interno, se não tiver nenhum processo, nenhum despacho para cumprir, ele vai estar lá dentro, aguardando o despacho chegar, e ele vai cumprir o despacho lá dentro. Vai cumprir a determinação, seja lá o que for. Secretaria, no caso. Ele fazer o trabalho da secretaria. O nosso trabalho é externo. Eu não tenho como aguardar o trabalho lá dentro. Então não faz sentido. Então a gente trabalha meio que de sobreaviso. Na prática, que como eu falei na Justiça Estadual, a demanda é muito grande. Então essas 30 horas que a gente está falando aqui, elas funcionam para o servidor interno. Se o servidor interno tem uma demanda muito alta, ele vai entrar tal hora, vai sair tal hora, vai bater o ponto dele e o acumulado vai ficar lá. Claro que existem mutirões, existem horas extras, mas no geral você entra aquela hora, deu o teu horário, tchau, acabou. Você vai viver a sua vida. O oficial de justiça não. A gente não tem isso. Se a minha demanda está muito alta e eu não consigo cumprir dentro das minhas 30 horas semanais, e diga-se de passagem, a gente não consegue controlar, né, essa quantidade de horas, eu vou trabalhar mais de 30 horas. Ou eu vou ter que baixar a minha qualidade de trabalho. E quando eu estou com pouca demanda e eu estou aguardando o trabalho chegar, eu não fico dentro da secretaria. Eu fico na minha casa, eu fico no meu zoneamento, né? Mas normalmente essa demanda chega o tempo todo, vai chegando o tempo todo, você junta ali uma certa quantidade e vai cumprindo. E aí você tem que ter muito autocontrole para não se perder nessas horas, nessas 30 horas, porque facilmente essas 30 viram 40, tudo bem, 50, 60, daqui a pouco você está trabalhando de segunda a segunda.
Tem dia que você não trabalha 6 horas, tem dia que você trabalha 10 horas, mas você trabalha todos os dias. Você vai para casa de noite descansar e aí você tem que resolver aquele problema que é através do WhatsApp, que você está falando com alguém, ou alguém te liga ou fala que só está em casa à noite. Então, essa é a parte que ao mesmo tempo é boa da profissão, mas também é ruim. Porque se você tiver uma demanda alta, o trabalho fica pior do que o trabalho interno. Se você tem uma demanda baixa, o trabalho é melhor do que o trabalho interno, porque você não tem que estar lá dentro. Entendi. Entendeu? A linha é muito tênue, né? Entre o trabalho e a sua vida pessoal. Acaba se confundindo uma coisa com a outra, até que você percebe que está acordando e dormir trabalhando, né? E quando é importante dizer isso, assim como um alerta, mas a gente não quer causar aqui bloqueio intelectual, né? Porque às vezes, ouvindo isso, a gente fala, caramba, não quero. Não é bem assim. Isso acontece, tem coisas que você não tem controle, né? Que é a demanda que você recebe, que chega para você, você não tem controle. Como dizer assim, manda menos porque tá ruim. Não dá para dizer isso. Mas o que você tem controle, sim, é para você escolher dentro do possível quando que você está trabalhando. E às vezes a pessoa não percebe quando está trabalhando. Porque se eu estou em casa, jogando videogame, eu gosto de jogar videogame, jogando videogame, e às vezes eu paro assim, poxa, tem aquele mandado, tem aquela avaliação que eu tenho que fazer amanhã, como é que eu vou fazer, que tipo e tal. O que eu estou fazendo? Você já está trabalhando. Eu estou trabalhando. Só que as pessoas não percebem isso. Estou ali tomando banho, lavando o meu cabelo, demora. Poxa, tem um despejo para fazer amanhã, tem que ver se a parte autora vai fornecer os meios, o caminhão, a mão de obra. E se der problema, vou com a polícia, chamo o SMTT, se tiver cachorro. Eu estou meditando nisso e eu estou trabalhando. Como medir essas horas? Então, se você não tiver uma boa administração mental, tá ruim. Isso se pega com o tempo. Tá? Então, assim, momento de trabalhar é trabalhar, momento de relaxar é relaxar. Às vezes isso não é possível separar muito. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a galera. Eu estou aqui com uma comunicação processual e eu preciso encontrar uma pessoa. Beleza, já fui lá no endereço várias vezes e eu já percebi que eu não consigo encontrar aquela pessoa no horário comercial. O que eu preciso fazer, Cleiton? Ou eu vou à noite, ou eu vou no final de semana. Porque durante o horário comercial ela não está em casa e eu não sei o endereço que ela trabalha e eu não tenho aqui caracterizado a ocultação para fazer a citação com a hora certa. Então eu preciso procurá-la em outro horário. Ou então conseguir o telefone da pessoa para fazer por meio eletrônico, mas suponha o pior cenário, eu não consegui. Eu preciso procurá-la numa sexta-feira à noite, num domingo. E onde está o pessoal que trabalha de forma interna? Como o horário deles é muito bem definido, eles não estão atuando. Tá na praia. Então, de boa, né? E assim, e todo mundo pode fazer o que quiser, de boa. Mas assim, eu estou tentando puxar aqui a empatia, porque às vezes não se percebe que a atividade do oficial de justiça requer isso de vez em quando. Mesmo que você seja um cara organizado. Eu sou um cara organizado, mas deixa eu dar um exemplo. Ontem, cheguei do trabalho, eu tento cumprir sempre aquele horário de expediente, o máximo possível. E hoje eu faço também atividades internas, né? Eu trabalho na coordenação do setor, então estou muito interno, também estou um pouco externo. Cheguei em casa ontem por volta de 7 horas da noite, fui jantar, fui assistir meu seriado. Sentei lá, no meio do episódio o celular toca. Número desconhecido. Só que naquele dia, ontem, eu estava tentando contato com uma pessoa que eu estava tendo muita dificuldade de falar. E quando veio a ligação, eu falei, deve ser fulano. Falei, vou atender. Atendi e era. Ou seja, já fiquei ali uns 15, 20 minutos explicando sobre o ato processual na citação criminal. Só que era dele e era da esposa. Aí já fui perguntar sobre a esposa, marcar a hora no dia seguinte. Então, parei de jantar, parei de ver meu seriado para resolver aquilo dali. E foi só um exemplo. Não tem como fugir, vai acontecer. Vai acontecer, né? E antes que a galera pergunte, mas por que você não desligou o telefone para resolver amanhã? Porque amanhã eu perco. Amanhã você não encontra, amanhã a pessoa não lhe atende, amanhã você vai ter que fazer uma diligência, 2 ou 3. Aqui já está na sua mão, você resolve rápido. Mas no seu horário de relax. Aí Acontece. tem que ser desenrolado para... Normalmente eu deixo pro dia seguinte. Tocou, chegou mensagem, eu não olho. Mas nesse dia era um caso muito peculiar. Eu falei, preciso resolver. Se eu não resolver agora, talvez eu perca essa diligência. E era um crime, era uma coisa bem séria. Aí deu tudo certo, consegui resolver. Entendi. Mas minha janta esfriou. E você perdeu o episódio. Não, tava pausado. Era Netflix. Ah, boa. Vocês deram um exemplo, você deu um exemplo, Mauro, lá no início do vídeo, que as pessoas antigamente
entravam para ser oficial porque trabalhava pouco, né? Porque tinha essa flexibilidade, né? De trabalhar pouco. E hoje vocês já falaram aqui que é bem ao contrário, né? Então, assim, aí eu pergunto, o que mudou de lá para cá, além disso, né? Desde que vocês ingressaram? Primeiro, assim, não é que trabalhava pouco, é que trabalhava menos. Tá. Em geral, eu digo por mim, acho que pelo Daniel também, o volume era bem menor. Mas não era pouco. Alguns locais trabalhavam pouco. Isso é uma realidade. Hoje é muito raro. Então, o que aconteceu? De lá para cá, a quantidade de processo judicial cresceu monstruosamente. Tá? A gente teve a evolução do processo eletrônico que fez com que a quantidade de processos aumentasse, porque o acesso à justiça cada vez está mais fácil, com defensoria pública, com processo eletrônico, com tudo à distância. O trâmite processual também é mais dinâmico, porque tem muita tarefa que está automatizada dentro do sistema, os fluxos, os envios, as remessas, comunicações para órgãos, muita coisa está automatizada, então o processo anda mais rápido. Só que o oficial de justiça continua fazendo um trabalho analógico. Claro que a gente usa as ferramentas eletrônicas de comunicação também, mas a nossa diligência, em geral, ela continua sendo manual. Então, sim, se eu tinha 10 processos e hoje eu tenho 20 processos, eu vou ter aí o dobro de diligências. Não exatamente o dobro, porque algumas comunicações são eletrônicas, mas eu tenho um aumento significativo do número de diligências. E isso é uma realidade, porque eu pegava em média 40, 50 mandatos por mês no início da minha carreira, e hoje a média é 100, 120, 150 às vezes. Então, pelo menos tem gente dobrou. que acha bom. Tem gente que acha bom. Mas aí cada um tem sua realidade. O trabalho aumenta, você diminui a qualidade, não tem jeito. E a minha qualidade no passado era melhor, porque eu recebia menos mandados e eu conseguia resolver cada um deles de forma independente. Se debruçava mais. E outras pessoas não. Outras pessoas faziam de qualquer jeito e tinham o quê? Tempo livre. Por isso que se diz tanto que se trabalhava pouco. Porque não é todo mundo que se dedica. Se você recebe aquela quantidade... Eu se receber 20 mandados no mês ou se eu receber 100, eu vou me dedicar de maneiras diferentes. Os 20 mandados eu vou levar o mesmo tempo que eu vou levar para cumprir os 100. Só que eu vou resolver, vou ser muito mais eficiente. O meu trabalho sempre foi assim. De outras pessoas, não, eu vou receber 20, vou fazer aqui os 20 mais ou menos e vou ficar com tempo livre. Então, essa era uma realidade que mudou bastante. Outra coisa que aconteceu, que acontece muito, a quantidade de servidores internos aumentou também significativamente. Aqui em Alagoas era um assessor por juiz, hoje são 2. Então, eu dobrei quase a produção de decisão, porque eu tenho 2 assessores. A gente tem estagiários, muitos estagiários. Tem que ter, óbvio. A gente tem, em alguns locais, servidores da prefeitura que auxiliam também nas varas. Só que nenhum desses faz o trabalho de cumprir mandado. Então, eu dobrei o número de assessores em locais, eu dobro o número de servidores, aumento o número de processos, automatizo funções e eu tenho os mesmos, em média, 2 oficiais de justiça por juízo, por unidade. Então, assim, a quantidade de trabalho aumentou. E aumentou muito, tá? A gente usa também as ferramentas eletrônicas, dá uma agilizada em alguns aspectos, porque tem local, por exemplo, que é muito longe, aí eu priorizo o meio eletrônico, tento fazer por telefone, por WhatsApp, se a pessoa colaborar, né? Porque se não colaborar, também não adianta. Não tem o que fazer. E esse lance, Mauro, mas por que não colocam também mais oficiais de justiça? É o Estado que vai ter que fazer isso, é caro, o oficial de justiça é caro, não pode mais colocar o oficial ad hoc, que é o designado temporário, o CNJ proibiu. Existiam antes servidores também de prefeitura que colocavam nos interiores, e na capital colocava carro comissionado mesmo, que não era efetivo, isso foi proibido. Então a gente tem aí 2 oficiais de justiça por unidade, e a quantidade de processos maior, mais servidores, e isso dificultou bastante. Isso é o que mudou muito de lá para cá. Agora, o trabalho também evoluiu, né? Evoluiu. Fazendo uma pontinha aqui com o que você falou, em geral as secretarias não percebem isso. Os juízos não percebem essa necessidade do oficial de justiça, porque a produção deles é interna. O que o juiz quer fazer? Quer analisar, quer decidir os processos que vão chegando para ele. Os assessores, por sua vez, a mesma coisa, o pessoal do cartório da mesma forma. Então, expede mandado, às vezes ofício, qualquer coisa que saia da decisão. Mas para onde vai o mandado? Aí a equipe do cartório
não percebe isso, porque em geral vai para uma central de mandados. O documento sai dali digitalmente, mas a turma interna que está ali conversando, que está dialogando, que se conhece, não percebe a complexidade que isso gera. Não percebe que a sua demanda se soma com várias outras demandas que vai para uma grande central. E se eu aumentar um pouco aqui, eu aumento um montão lá na central, mas eu tenho a mesma quantidade de oficiais de justiça. Então isso divide igualitariamente. E quando causa esse desequilíbrio numa central de mandados, por exemplo, ou numa comarca, em geral o pessoal do cartório não percebe, não nota. Porque o que o oficial de justiça enxerga com isso? Caramba, chegou mais mandado. Eu costumava receber 150 mandados por mês. Agora estou recebendo 200. Vou ter que dar o meu jeito. Em geral, o oficial de justiça dá o jeito. De que forma? Eu tenho que trabalhar 30 horas na semana, trabalho 35, 40, 50, 60, faço certidão à noite, acordo cedão, trabalho final de semana. Mas, em geral, o oficial de justiça dá o jeito e entrega o resultado. Só que para isso acontecer, vem um desencadeamento de estresse que prejudica o servidor. E o serviço também, né? Quando a gente Você fala baixa a qualidade do serviço. Você baixa a qualidade do serviço, sem dúvida você tem que baixar a qualidade do serviço, mas isso causa, já se fala hoje muito em problema de saúde mental do oficial de justiça. A gente trouxe um psicólogo uma vez aqui para conversar sobre isso, está no vídeo aqui nos cards. Mas, de novo, eu não quero criar bloqueio intelectual sobre essas coisas, né? Porque, assim, tem coisas muito boas do cargo, tem coisas nem tão boas, tem coisas estressantes, mas o que a gente está tentando levantar aqui são alguns detalhes que, em geral, as pessoas não veem, não percebem, porque são inerentes ao cargo, são coisas muito peculiares. Então, e essa é uma delas. Uma outra coisa que melhorou, que está dentro da tecnologia, né? É sistema de GPS. Com certeza. Com certeza. Eu acho que é a melhor coisa de todas. Porque todo mundo riu aqui. Caramba, o oficial de justiça trabalha com localização de coisas e pessoas. Quando a gente fala de localização, imagina você localizar o endereço sem um GPS, como que era antes. Antes era literalmente mapa, lista telefônica, boca a boca nos vizinhos. Eu tô lembrando agora, eu abri o mapa no painel do carro assim em cima e saía catando. Isso era tão comum e foi um dia desse. Quando eu fui nomeado nessa época, bom, a gente foi na mesma época, era assim. Como é que a gente localizava? Nossa, todo mundo, todos os oficiais de justiça tinham no bolso, uma pastinha aqui do lado, a sua listinha telefônica, seu catálogo. Lista telefônica, nossa senhora. Com endereço, com mapa. Não tinha nada disso. 2 décadas, né, velho? Lista telefônica, eu não me lembrava disso. Lista telefônica, todo mundo tinha a sua, e era mais de um tipo. Eu consegui na prefeitura um arquivo de AutoCAD, que eram endereços vetorizados da prefeitura aqui de Maceió. Como a minha área da engenharia e eu manjo do AutoCAD, vetor, essas coisas, eu consegui pegar o mapa, nossa, entrei lá no arquivo, setorizei tudo aquilo, imprimir páginas e fiz uma pastinha plastificada, toda bonitinha. Então eu ia no quadrante A5, que é a região que eu queria, do bairro X. Era uma loucura. E ali a gente já buscava, a gente já usava a localização do AutoCAD, né? Localização era um do AutoCAD. Ctrl F ou Ctrl L, não lembro qual é o comando do AutoCAD, bota o nome da rua e já mostrava onde era, coisa que não existia ainda, não tinha Google nem nada. Aí já mostrava onde era, a gente tinha lá os impressos, localizava e ia dirigindo, decorava, né? Antigamente era tudo direita, esquerda, direita. Hoje não, hoje você bota e só vai. Isso melhorou demais. Mas eu fazia porque eu tinha habilidade no AutoCAD e eu sabia de usar isso. Então eu ia lá pro sistema, quantos endereços eu vou hoje? Sei lá, 5, 10. Aí eu colocava as bolinhas na rua, imprimia aquilo de novo e criava a minha rota. Hoje, Google, eu quero aqui primeiro, eu quero nesses endereços. Não fala esse nome. Qual é? Tem que falar celulares. Qual é a ordem mais interessante, o que é mais viável, o que é mais eficiente? Ele já planeja e vai falando com você e vai-se embora. Então isso mudou drasticamente na nossa atividade. Isso foi muito bom. E aí falando em trânsito, tem uma coisa que foi muito ruim também. O trânsito. Maceió era tão bom há 20 anos atrás para dirigir. 20, 15. Hoje, você sabe, né? É uma loucura. Piorou demais. É por isso que eu gosto de moto. Piorou. E isso reflete a quantidade de processos, porque a população cresceu, os processos aumentam e os oficiais ainda são 2. Entendeu? As diligências continuam sendo mecânicas. E gera mais mandado de busca e apreensão de veículo. Demais. Então essas foram as modificações, ou ainda teve mais alguma, assim, evolução da... Cara, teve uma que é muito legal falar. Imagina há 20 anos, 15 anos atrás, a gente não tinha nada digital, então como eram os processos? Era um catatal assim de papel. Então você ia pegar os seus mandados, eu mesmo ia lá para a central de mandados ou
para a unidade que eu estava lotado, né, eu tinha lá o meu escaninho. Esse aqui é o escaninho Daniel Faião, oficial de justiça. Eu ia para lá, eu pegava aquele bolo de processo, porque cada vara trabalhava de uma forma diferente, né? Eu pegava o processo, eu ia procurar naquele processo onde estava o mandado, pegava o papel, ia resolver, voltava no computador, fazia minha certidão, imprimia, assinava, voltava com ele impresso fisicamente no processo, devolvia protocolo. Cara, hoje em dia, você chega ali, abre o seu sistema no computador, tem mandado aqui para mim? Meu Deus, tem um monte. Pega aqueles mandados, né? Eu gosto de converter em PDF porque eu estudo os mandados antes de imprimir. Na minha tela, tá lá o endereço, tá certo, tá faltando informações do processo, tá faltando alguma coisa, abre o processo aqui, os autos digitais, eu consigo dar uma olhada rápida ali, fazer alguma pesquisa de endereço, de telefone, de bens, enfim, pesquisar o que eu precisar. Coisa que não dava antigamente. Antigamente Isso não é uma dava. evolução muito grande. Eu consigo dar uma olhada rápida se algum outro oficial de justiça já foi naquele endereço, se tem uma certidão com informação mais atualizada que não está nesse mandado, se tem diligência prévia àquele endereço e ele não foi localizado. E eventualmente a secretaria expede novo mandado para ir de novo naquele endereço. Aí você vê, né, se tem informações substanciais no meio do caminho. Enfim, você tem mais informação para tomadas de decisão. E hoje é relativamente fácil no processo eletrônico sem papel. Sim. É muito simples. Antes, isso era impossível. Antes não existia essa questão de você analisar processo. Não tinha como. Isso evoluiu muito mesmo. Não tinha como. Então, a forma de você receber o mandado, atuar no processo e devolver o mandado evoluiu muito, muito. Significa também que muitos processos a mais também são tramitados, né? Então você não é só porque evoluiu que está mais fácil. Evoluiu, só que você lida com muito mais processo em relação ao que acontecia antes. Porque agora está tudo eletrônico, está tudo mais rápido. Eu tenho, assim, tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. O lado muito bom é essa da virtualização, que a gente tem acesso à informação. E informação é tudo, né? Pra gente que vai localizar pessoas e bens, a gente precisa ter informação. Tem os estados que não têm acesso a essas informações. Sim. Pra galera processo, saber, né? Não é todo lugar que tem. Verdade. Tem gente que só tem acesso ao processo daquele mandado que está na mão e tem gente que nem isso. Você não consegue olhar nada do processo. É o que está no mandado e acabou. Isso é como se você não fosse um servidor do judiciário, como se você fosse terceirizado. Isso aí eu acho um absurdo isso. Você pega aquele papel, o que você sabe? O que está nessa página. Só faça o que o outro servidor te passou. Não pense. Isso daí eu acho um absurdo, até porque tem muita coisa errada, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe de que é errado, não. Então, a gente tem essa disponibilidade da informação, que muitos podem ter acesso, mas ao mesmo tempo, essa evolução da tecnologia, da digitalização dos processos, virtualização dos processos, trouxe mais atribuição para a gente. Por quê? Antes, o Daniel chegava lá no escaninho, eu também, puxava o mandado dentro do processo. Eu nem tinha como analisar os processos, porque às vezes eles não estavam ali, e também no processo físico a busca é muito mais demorada. Então a gente só pegava o nosso mandado, cumpria o que estava no mandado. E ia embora, nem ficava lá. Hoje eu vou pegar através do sistema, eu vou, aqui pelo menos em Alagoas, eu vou imprimir o meu mandado, e quando eu imprimo, eu preciso conferir se os anexos estão lá, estão certos. Se quem anexou digitalmente anexou o anexo foi ótimo, mas é isso mesmo. E quando eu cumpro o meu mandado, eu não dou mais minha certidão ali na mão, nem no computador e imprimo. Eu dou minha certidão no sistema, eu cadastro. Tudo que eu fiz na rua, eu vou ter que duplicar no meio digital. Antes isso não existia. E quase ninguém enxerga que isso foi um aumento de trabalho. E além disso, eu vou digitalizar o documento. Quando eu tenho assinatura, a gente ainda digitaliza. Então, é o trabalho de receber, é o trabalho de conferir, trabalho de fazer uma conferência no processo, porque hoje ele é acessível, gasta mais tempo. A impressão e a devolução com a digitalização e cadastro de tudo que eu fiz no sistema. Os atos eletrônicos do oficial de justiça aumentaram e os atos físicos continuaram os mesmos. Por isso também que a atividade aumentou. Mas, se a gente for tirar o lado positivo disso, eu tenho acesso à informação. Hoje a gente tem muitos bancos de dados que o Poder Judiciário tem acesso e aos poucos os oficiais de justiça também estão tendo acesso para poder fazer levantamentos sobre o endereço, sobre o telefone, sobre a periculosidade de uma pessoa, se ela responde a outros processos ou não, se aquele cara que está respondendo ali por um furto também não tem homicídio ou algum crime violento. E aí nesse sentido foi muito bom. A gente está evoluindo muito e o oficial de justiça está sendo um protagonista nessa evolução no sentido de especializar as atividades
Dentre elas, a localização de pessoas. Hoje eu trabalho no núcleo de inteligência, que faz exatamente esse trabalho. A gente localiza as pessoas através de certas técnicas e do uso de ferramentas eletrônicas, que antigamente não existia praticamente. E hoje a efetividade vem sendo muito maior, a localização dessas pessoas. Mas aí não existe só para localizar pessoas. Também tem a localização, a busca patrimonial, que acontece já há muitos anos na Justiça do Trabalho e hoje já está acontecendo também na estadual, na federal, que é utilizar os bancos de dados. Hoje a gente tem o Sniper, que é uma plataforma que reúne vários sistemas. Ele dá o tiro certo nos bens do devedor. Sniper. E os oficiais de justiça, aos poucos, também estão tendo acesso. Ficou bom esse slogan, né? Ficou ótimo. Inclusive, o desenho é uma mira. Excelente. Então, são exemplos de ferramentas eletrônicas que a gente tem, o próprio processo, o Google Maps, que tornaram a nossa profissão muito mais tecnológica. E trazem para o oficial de justiça um certo protagonismo em determinados atos processuais, como localização de bens, localização de pessoas, especialmente no processo penal, tá? Que é onde o interesse público é maior. Atividade também de conciliação, que desde o CPC de 2015 a gente foi incluído para certificar as propostas de autocomposição, mas muito também já se faz de conciliação propriamente dita, já existem projetos e núcleos especializados para isso. Núcleo também de avaliação, para o oficial de justiça se especializar nisso e resolver avaliações mais complexas. O que mais, Daniel? Ali, avaliação. O que mais que tem de atividade especializada? Especializada? Atividades de apoio. Atividade de apoio. Apoio no sentido de você ir dar apoio ao oficial de justiça principal que está cumprindo uma diligência, um afastamento do lar, por exemplo, que é perigoso, e você tem outros oficiais que ao invés de você chamar a polícia, você tem um grupo de oficiais já especializados. São pessoal que é a turma que é treinada em manusear arma de fogo, é uma turma que é mais treinada em defesa pessoal, é uma turma que consegue dar suporte àquele oficial de justiça para que a coisa seja independente pelos oficiais e não depender sempre da força pública, da polícia. Uma coisa que melhorou muito e não tinha como acontecer antes é a comunicação processual por meio eletrônico. Cardzinho aqui para a galera, que a gente fala bem lá, né? Mas trazendo um pouco da minha experiência, eu posso falar também tranquilamente que cerca de 70% a 80% dos meus mandados são para comunicação processual. Às vezes mais. Às vezes chega a 90% dos mandados da minha demanda mensal só para comunicação processual. Se eu consigo fazer a metade disso de forma eletrônica, e aí cada estado e cada região vai disciplinar de como fazer, né? Já é disciplinado pelo CNJ, pelo STF, mas aí cada estado pode ter uma regrinha diferente, uma demanda, uma exigência a mais ali, desde que não contraria, obviamente, o Tribunal Superior. STJ, né? Decisão do STJ já. Tribunais Superiores. Mas o fato é que ficou mais simples, apesar de a gente pensar que não é para o oficial de justiça a primeira tentativa da comunicação eletrônica, né? A especialidade do oficial de justiça é diligência externa, então não faz muito sentido eu receber um mandado que tem ali um telefone para eu fazer uma chamada telefônica ou uma comunicação com WhatsApp com outra pessoa. Essa não é a minha especialização. Isso está sendo muito debatido hoje. Então o nosso pensamento é que isso seria, em princípio, uma atividade do cartório. Se por acaso em diligência, sem nenhum endereço eletrônico no meu mandado, se por acaso em diligência eu encontro um telefone, um WhatsApp, um e-mail da pessoa, a gente chama isso de diligência híbrida, onde primeiro eu pego meu carro, minha moto, vou, não encontro a pessoa, mas sim o seu endereço eletrônico e finalizo a diligência com um telefonema, uma comunicação via WhatsApp e a gente fecha ali a comunicação eletrônica. Então isso melhorou muito também a eficiência em relação à quantidade de comunicação processual, porque a gente está usando meio eletrônico. Muitos gostam disso, a galera mais da vanguarda não simpatizou muito a isso, então não dá para generalizar, né? Mas tem muita gente que prefere ir ao endereço e encontrar a pessoa e olhar olho no olho, porque já faz isso há muito tempo, há tanto tempo, que sente que o ato vai ser mais seguro, vai ser mais confiável, ou qualquer outra razão. Outros não, eu prefiro pegar o meu mandado de forma digital, analisar o processo, achar o telefone, nem que esteja dentro do boletim de ocorrência, na página 3 lá do processo, tento uma chamada, verifico o que a pessoa e resolvo. Nem sair de casa. Tem gente que pensa diferente, mas o fato é que essa ferramenta, essa tecnologia, ela traz mais efetividade ao processo. E traz uma coisa interessante que não é só a questão de você, às vezes, não ter que ir num local longe, num local perigoso,
que a gente evita também, né? É a gente conseguir levar a comunicação para pessoas que normalmente a gente não conseguiria. Então tem pessoas que estão morando em outro estado, estão viajando, estão em local inacessível, não querem ser encontradas porque tem medo de ser presa, e isso tudo a gente consegue fazer por meio eletrônico. Então eu acho que foi uma evolução muito boa, independente de quem tem que fazer, se é o cartório, se é o oficial, acho que não cabe aqui essa discussão, mas é uma evolução muito boa e a gente tem usado para melhorar bastante a efetividade. Certo. E aí eu lhe pergunto, Mauro, o que diz a lei sobre o cargo do oficial de justiça? Sobre o cargo do oficial ou sobre o concurso público? Tem um para cada um? Tem. Oba. Não, eu não vou te falar sobre o que diz o cargo do oficial não, porque isso a gente discute em todos os nossos vídeos, a gente tem o que diz a lei, né? Todas as atribuições, deveres, prerrogativas. Em relação ao concurso público, eu já falei, só tem aquela previsão na Constituição que diz que o cargo público ele vai ser, o ingresso vai ser mediante concurso público, de provas ou de provas e títulos, e a validade do concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, em relação a concurso, não se tem muito o que dizer não. A gente tem em cada estado a quantidade de vagas, que é a lei que vai dizer, é o Código de Organização Judiciária, mas não tem muito o que se falar não. É mais pela lotação, né? A quantidade de vagas que vai abrir? Da demanda? É de acordo com a região. Né? O estado define. É interesse público, na verdade. É interesse público de abrir vagas para aquela atividade, para aquele cargo. Como eu disse, a regra é de 2 cargos por unidade judicial. Então é um juiz, 2 oficiais de justiça. Essa é a regra geral. Então tem que esperar um juiz entrar para poder entrar mais 2. Nem sempre. Às vezes você tem o servidor, não tem o juiz. Às vezes você tem o juiz, não tem o servidor. Olha aí o problema. Então a gente vai fazendo agora um apanhado geral, né? Fazendo um apanhado geral de tudo isso. Vantagens e desvantagens do cargo. Eu fico com qual? Então vamos lá. Você fala o bom, o Daniel fala o ruim. Eu porque sou ele tem cara de mal. Bom, Então, peraí. Vamos melhorar esse negócio aqui. Pronto. Eu vou falar o bom. O bom. Bora lá. É estabilidade. Estabilidade, assim como outros cargos públicos, estabilidade financeira, o cargo do analista em geral tem bons salários. Né? Às vezes no início da carreira nem é tão bom, mas ele vai melhorando com o tempo. Então, de modo geral, são bons salários e a gente tem estabilidade do serviço público. Flexibilidade. É um trabalho onde a grande vantagem é a sua flexibilidade. Se eu não tiver de plantão e eu não quiser trabalhar hoje, eu não trabalho. Amanhã eu me viro. O Mauro do futuro resolve o problema. Mas eu consigo ter essa flexibilidade. Satisfação, aí é uma questão pessoal. É um cargo que eu me encontrei. A gente meio que caiu de paraquedas nesse concurso, fez, estudou, passou e nos dedicamos a ele. E é um cargo que eu gosto muito, porque é um cargo onde você tem essa flexibilidade, você resolve o problema da sociedade. Você não dá a decisão, como o juiz faz, mas você materializa. Você vai lá e entrega o bem da vida. Você executa o ato que tem que ser executado. E ver essa justiça se materializando, você sendo responsável em vários momentos por essa materialização, eu acho muito satisfatório. Ver a justiça acontecendo dentro da sociedade. Nem sempre é possível, mas quando a gente está lá, a gente está fazendo isso. E é um cargo onde você tem um bom salário, você tem uma alta responsabilidade, mas não é a responsabilidade de um juiz ou de um promotor, por exemplo, que obviamente tem maiores salários, tem maiores responsabilidades, mas você está numa categoria de analista em geral, não estou falando nem de oficial, de analista, que é uma categoria confortável, tá? Bom salário, no caso do oficial, boa flexibilidade, um nível de responsabilidade que é bom, não é baixo, é um nível alto, mas não é um nível extremo contra outras carreiras, então você consegue viver com uma certa tranquilidade. O que mais que é interessante? A dinâmica desse trabalho externo, que cada dia você faz uma coisa, cada dia você fala com a pessoa, tem gente que não gosta, mas para mim funciona, aquele trabalho no mesmo horário... Você foge da rotina, né? Não tem rotina, pronto, perfeito. A falta dessa rotina também, ela anima, né? Anima bastante, principalmente na justiça estadual, como eu falei, que às vezes anima até demais, eu queria mais sossego, mas não tem. E eu acho que é isso. Eu acho que é essa... E a possibilidade, no caso aqui em Maceió, de eu estar trabalhando e eu parar na praia para tomar uma água de coco. Isso aí não tem preço. Opa, isso aí não tem não. E aí, Daniel? Bad cop.
bad cop. Pronto, segura aí. Boa. Aqui é mais pra gente conversar e perceber e tornar a coisa mais consciente. Não é pra dizer assim, é ruim, não faça, não é pra você. Na verdade é pra trazer informação para que a pessoa decida se é pra ela ou não. Tá? Dos papos que eu acho mais chato é aquele que a gente gravou no nosso primeiro vídeo, que a editora vai botar um novo card aqui. Todo mundo acha que você trabalha pouco. Mesmo que isso não seja uma verdade, que a gente já discutiu bastante aqui, mas acaba que fica meio... Eu tenho essa sensação às vezes na minha família, nos meus amigos, quando eu estou no meu trabalho. Às vezes eu sinto que a pessoa tá... Pô, esse cara aí tá de boa, esse cara faz o quê? Mal sabem as pessoas que o fato de eu estar em casa, eu estou aqui, ó. Não, ele está lá em casa, está fazendo nada à toa. É lá que eu estou fazendo mesmo. Então tem esse estigma. O oficial de justiça trabalha pouco, que não é uma verdade. O oficial de justiça é um entregador de papel. O que você vai fazer lá? Não, você vai entregar uma intimação. Não se entrega uma intimação. Você leva uma comunicação processual e você ensina, você mostra para a pessoa o que está acontecendo, o que ela deve fazer. Então você instrui, você só não faz uma simples comunicação. Quando é uma comunicação, né? Tem todos os outros atos. Um fato que eu acho ruim é um cargo que não é visto pelos outros, especialmente pelos demais servidores internos. Por que eu não sou visto? Porque eu não estou lá dentro. O meu trabalho é externo. Você não está no fórum. Eu não estou lá dentro. Mesmo quando eu estou lá dentro, no meu caso, no caso do Mauro, a gente está dentro de uma central de mandados. Quem é que está lá? Vários oficiais de justiça. Eu não sou visto nos outros cartórios, eu não sou visto pelos outros profissionais, pelos juízes, pelo chefe de secretaria, pela assessoria, pelos analistas. Nós não somos vistos pela corregedoria, pelo tribunal. Logo, nós não somos ouvidos. Então, se você não é visto, ninguém sabe quem você é. Quando você tem algum pleito... Você está errado. Pleito de alguém? Ah, não. Quem são esses caras? Nós não conhecemos os nossos chefes. Isso, para mim, é pesadinho. Gostou da palavra? Nós recebemos aqui uma série de mandados, um monte de ordem judicial. Eu tenho que cumprir todas elas. Quem é o chefe? Ah, tem um nome aqui que está assinando, mas quem é? Não sei. Mas eu tenho que cumprir. Então, se tiver algum erro, algum problema, alguma dúvida, algo a ser discutido, não há a empatia entre os profissionais, entre você e o seu chefe. Não há uma empatia. Isso nos dá medo na hora de devolver o resultado da nossa diligência. Caramba, será que é assim? Se eu tenho alguma dúvida, se eu não tenho muita certeza, ou se eu fiz, eu estou certo, mas o cartório discorda por qualquer motivo, qual que é a tensão? Vou responder um PAD, um processo administrativo. Meu Deus, eu tenho que fazer tudo direitinho aqui, porque vai o chefe, ninguém concorda, não posso, ter que fazer. Perder uma audiência é um problema seríssimo para o oficial de justiça. Nem sempre é um problema tão sério dentro do cartório. Porque está ali o servidor que conversa com o analista, que conversa com a assessoria, que conversa com o juiz, as pessoas se entenderam lá. Ah, o oficial de justiça entregou atrasado, não fez. Problema. Isso eu vejo como uma desvantagem. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A gente está, se não tiver uma organização mental, a gente está trabalhando o tempo inteiro. Já argumentamos isso aqui, né? Trabalhando em qualquer horário, sábado, domingo, final de semana. Acordo, já tem uma mensagem no meu WhatsApp. O meu cérebro já está dizendo, vai resolver logo. Calma, acorda, vai fazer suas coisas, tomar o seu café da manhã, resolver o que você tem que resolver, depois entra na rotina de trabalho. Se você não organiza nisso, você acorda trabalhando e vai dormir trabalhando. Então isso pode ser uma grande desvantagem, um grande problema. O que mais? Excesso de trabalho é difícil de ser comprovado, se não impossível. É muito difícil. O que é muito trabalho hoje? Eu recebo 100 mandados por mês, 120, 150, 200. O que é muito, o que é pouco? Como que eu mostro para o meu chefe, que eu nem sei quem é, que eu estou trabalhando acima da média normal? Isso é muito difícil. Como que eu explico que eu precisei diminuir a qualidade do meu trabalho, daquele ato, para conseguir resolver toda a minha demanda? Então, isso é uma desvantagem muito grande também nesse cargo. Eu lembrei deixa eu interromper rapidamente. A demanda do oficial ela é nominal. A demanda da secretaria ela é coletiva. Se um sai, os outros assumem. O do oficial não, é no seu nome. Isso é péssimo, né? Isso é ruim, isso é ruim. E tudo isso impacta na sua saúde mental. É muita pressão. Eu não estou dizendo que todo oficial de justiça tem
se sente da mesma forma, mas muitos se sentem muito pressionados, depende da sua realidade em relação a essas coisas que eu estou falando. Muitos se sentem num estado de pressão mental por demanda alta, por pressão da chefia, por uma série de fatores em que a pessoa literalmente adoece mentalmente em relação a essas coisas. Então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Principalmente na hora de ligar a chave. Estou trabalhando. E na hora de desligar a chave. Parei de trabalhar hoje. Isso para mim é importantíssimo. O que mais? Perigo. Atividades perigosas. A gente pode falar sobre porte de arma de fogo, não é o foco aqui. Tem oficiais que gostam e portam. Eu sou um deles. Tem oficiais que não gostam. Tem oficiais que gostariam, mas ainda não têm habilidade, estão se encontrando ainda. Mas, de fato, é uma atividade perigosa. Pela sua natureza. Pela pessoa com quem você vai falar. Pelo local que você tem que acessar. Às vezes você acha que é um lugar de boa, mas chega lá e encontra uma pessoa que você não sabe nem quem você está procurando. Né? Faz parte dos riscos da profissão. Nossa profissão é assim. Todo dia é uma nova aventura. Eu pego meu mandado e vou fazer o que hoje? Eu vou para um endereço que eu não conheço procurar uma pessoa que eu nunca vi. Todo dia. Fazer uma coisa que geralmente ela não vai gostar. Pois é. Eu elenquei aqui um monte de problema, mas eu vou fazer uma pergunta. Aliás, eu não vou fazer a pergunta, vou levantar um pensamento. Pergunte para o oficial de justiça se ele quer largar o cargo e fazer outra coisa. E aí? E aí? E se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça de acessar o nosso site e também conferir todo o conteúdo da Escola de Oficiais pelo Instagram. Isso, a gente vai lançando lá vídeos diariamente e você pode acompanhar todo o nosso conteúdo. E para você que já é antigo aqui, não se esqueça de acessar o nosso site, como eu já falei, e lá tem cursos abertos durante o ano inteiro. Então não perde a oportunidade e vem se capacitar para subir aquele nívelzinho do RPG que eu falei no meio da conversa. Beleza? Um abraço para você e feliz 2024. Até a próxima.